Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, oi, boa noite, olá, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Oi, pessoal, vamos entrando. Tá todo mundo me ouvindo com nitidez? Dá um joinha aí, por gentileza, se está todo mundo me ouvindo, se o som está nítido. Olá, boa noite, tá joia? O som tá legal? Cassiano tá entrando, a Leide, boa noite. Laurizênia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Ana Paula, boa noite, Ana Paula, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Vamos chegando, meus colegas. Cedecato também entrou. Ok. Então tá todo mundo me ouvindo então perfeitamente, né? Maiana também entrou, a Danila, sejam bem-vindos e bem-vindas. Laurizeneia, não sei se eu falei certo. A Cláudia, bem-vindos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ok, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meus colegas de profissão. Boa noite àqueles que estenderam e acolheram o convite do CRP, né? Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, né? Meu nome é Lilian Constantino, sou psicóloga, sou vice-presidente da Comissão na Política da Assistência Social do CRP. Né? E hoje nós vamos falar sobre a temática do trabalho infantil no contexto do SUAS. E assim, desde já eu já convido a todos que participem, que façam perguntas, tá bom? Porque esse espaço é um espaço nosso. E vai estar conosco também nessa noite duas convidadas ilustres que vai estar participando da live com a gente também. Daqui a pouco eu já vou estar apresentando elas, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre o trabalho infantil no contexto do SUAS, que é um assunto bem delicado, né? Principalmente no nosso estado, por uma questão cultural, né? Quando nós ouvimos relatos de que eu comecei a trabalhar muito cedo, meu pai começou a trabalhar muito cedo, enquanto criança, já começou a trabalhar com os 9 anos, né? Outros falam assim, eu comecei a trabalhar desde meus 12 anos. Então tem todo, né, essa delicadeza, né, para a gente poder estar falando mediante ao contexto do trabalho infantil, não é verdade? Mas aqui nós vamos estar esclarecendo, nós vamos estar falando de acordo com a lei, né, que foi instituída, a Lei 11.542, em 2007, né, no qual, no dia 12 de junho, ele ficou instituído no Brasil como o Dia ao Combate ao Trabalho Infantil. E, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no artigo 60, veda que é proibido crianças de 0 a 13 anos e 14 anos, salvo na condição de aprendiz, né? E nós sabemos que a questão do trabalho infantil, ela também tem os seus impactos, tanto na questão dos aspectos físicos, como na questão dos impactos psicológicos. E outra questão também são a questão do trabalho, a exploração sexual da criança, né? Que são considerados como um dos piores trabalhos infantil. Por quê? Porque trazem uma carga negativa, significativa, que afeta o psicológico, o autoestima da criança. Outra questão também sobre a relação do trabalho infantil é porque ela vai de forma a causar, né,
prejuízos no contexto da educação, do aprendizado, do desenvolvimento, né? E porque as crianças elas costumam chegar em casa cansado, na escola, quer dizer, cansado, não conseguindo assimilar os contextos, desenvolver as habilidades, as suas competências, não é verdade? E assim. Então, para que não fique só nas minhas palavras, eu vou estar convidando duas pessoas ilustres que estará aqui conosco nessa noite. Eu vou estar convidando uma psicóloga, né, a doutora Ana Cristina, docente do curso de psicologia da UFT e coordenadora do grupo de estudos e pesquisas sobre a infância e a juventude. É legal, né? E nós vamos também estar trazendo uma outra convidada também ilustre, que é uma assistente social, a Leide Laura, que atua no MPE do Tocantins, aqui no Tocantins, no âmbito do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação. E ela também atua na assessoria técnica do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Glória Ivone. Ok? E eu peço também novamente que todos vocês participem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Vocês que trabalham no CRAS, no CREAS, né? Ou nos outros equipamentos, que façam as suas perguntas, aproveitem, participem, tá? Podem se sentir à vontade, porque esse espaço é nosso. Então, deixa eu chamar a nossa primeira convidada, a professora Ana Cristina. Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui a professora Ana Cristina, só um minuto. Só um minuto. A professora Ana Cristina. Não sei se ela já entrou ainda. Vou aguardar mais um pouco a professora Ana Cristina. Vamos aguardar a professora Ana Cristina entrar. Só mais um minutinho. Sejam todos bem-vindos, Mônica Brito, Neolan, meu colega. Trabalhamos juntos. Sejam todos bem-vindos. Só um minuto, vamos esperar a professora Ana Cristina. Cadê a professora? Ok. Professora Ana Cristina. Ok. Vamos aguardar só mais um minuto. Ver se a professora ela entra. Então vamos chamar a outra professora. Só mais um minutinho. Sintam-se à vontade, pessoal, fiquem à vontade. Ok, então vamos chamar a nossa colega, assistente social, Leide Laura. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Seja Boa noite a bem-vinda. todos e todas. Sejam bem-vindos. É um prazer conhecer você, tá? Fique à vontade, esse espaço é nosso. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos bater um papo sobre essa temática do trabalho infantil no contexto do SUAS. E sinta-se à vontade. Apresente-se para que os outros demais colegas possam, aqueles que não conhecem, possam conhecer mais um pouquinho você. Ok. Olá, boa noite a todos e todas. Cumprimentar aí todos os colegas e famílias que eu estou vendo, acompanhando, que entraram. Meu cumprimento.
as colegas, a Mônica, o SEDECA. Bom, pessoal, agradecer o Conselho Regional de Psicologia pelo convite e, desde já, dizer que a escolha por este tema é super oportuno, né? Estamos aí na Semana Nacional de luta, de mobilização contra o trabalho infantil. Esse tema que é tão caro, né, para nós, que atuamos na área da infância e da criança e do adolescente. Você já me apresentou, eu sou a Leide Laura, assistente social. Hoje estou aqui representando o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Acho que vocês estão me ouvindo bem, não estão? Eu estou ouvindo bem. Certo. Então, eu estou representando o SEDECA, que é uma ONG, né, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que atua na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E eu estou como responsável técnica pelo Observatório dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que é uma plataforma do SEDECA, né? É uma plataforma de trabalho para o desenvolvimento de diagnósticos situacionais, estudos e pesquisas, e a disseminação de conhecimento no campo dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, nessa noite em que a gente vai discutir um pouquinho, e aí é um diálogo mesmo, é como se fosse uma roda de conversa, né? Isso. Quer ouvir todo mundo. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho, e aí não dá para a gente também entrar já no tema da política da assistência social, o trabalho infantil no contexto do SUAS, se a gente não conceituar, né, o que é trabalho infantil, trazer um pouquinho dessa realidade aqui para que nossos participantes, as pessoas que estão aí nos ouvindo, possam entender, né, o tanto que é importante que a sociedade se informe, que também se junte à sociedade civil organizada e para que a gente possa, de fato, combater o trabalho infantil no nosso estado. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar que o trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida, como você já bem explanou aqui. Então, no Brasil, o trabalho infantil, o trabalho ele é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, ele é permitido a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno perigoso, insalubre ou atividades da lista TIP, que a gente fala piores formas de trabalho infantil, a proibição ela se estende aos 18 anos incompletos. Então, eu fiquei pensando assim, o que a gente poderia trazer, né, para poder a gente lançar esse debate. E aí eu fui, como o Observatório é essa plataforma que busca informações, então a gente tem como uma das formas de trabalho, sempre antes de iniciar algum debate, a gente trazer os dados, porque as informações que a gente se municia para puxar qualquer debate, seja com o poder público, seja com a sociedade, ou em todos os espaços. Então, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2015, ela apontou que o Brasil, aí eu estou falando em nível de Brasil, ela aponta que nós temos hoje 2,7 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 a 17 anos trabalhando em todo o território nacional. Daí, quando a gente vem para a questão nossa, né, do nosso estado, o censo do IBGE, ele traz que o Tocantins possui mais de 30 mil crianças e adolescentes ocupadas entre a idade de 10 a 17 anos. E mais de 6 mil crianças e adolescentes ocupadas entre 10 a 13 anos, que é o trabalho que deve ser abolido, né? Então, nessa idade, em hipótese nenhuma,
pode haver trabalho para crianças e adolescentes nessa idade e até os 18 anos, e até, né, o lugar de criança é na escola, estudando, brincando. E aí um dado que nos causou bastante espanto, assim, não só a mim como pesquisadora, né, do trabalho infantil, mas toda a sociedade civil organizada, as instituições de controle, de fiscalização, foram os últimos dados da PNAD, né? Em 2015, o Tocantins ele apresentou 21.278 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. A PNAD contínua de 2016, que foi divulgada em 2017, e aí eu estou falando dos últimos dados, os últimos dados que a gente tem sobre trabalho infantil, dados de fontes oficiais. A PNAD contínua, ela trouxe que informou haver 998 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E aí, esse número, por que ele causou estranhamento para a gente? Porque ele difere substancialmente do identificado na PNAD anterior, que girava em torno de 2.600.000 crianças. Esses dados, eles contrariam uma série histórica, né, e a realidade social, ocultando a triste realidade de meninos e meninas, né? Então, todas as instituições de controle ficaram preocupadas com essa forma do IBGE, né, com esses dados de 2016, porque parece que eles mudaram a metodologia de busca de aferir esses dados, né, de calcular esses dados. Então, esses dados, eles de fato, eles não demonstram a realidade, né? Parece-nos que eles tentam mascarar a realidade, isso muito em detrimento do atual contexto político que a gente vivencia hoje. Você pode falar se estiver terminando, porque aí eu já vou para a questão que nos interessa também, que é o SUAS. Pode falar. E aí eu falei que esses dados nos causam espanto, né? Porque a nova metodologia do IBGE, ela deixou de calcular, por exemplo, as crianças e adolescentes que realizavam tarefas domésticas, né? Então, quando a gente olha para o nosso estado, a gente sabe bem, né, como isso ocorre aqui no estado. Além disso, deixou de calcular também crianças e adolescentes que realizam atividades para o consumo próprio. Embora esses números sejam alarmantes, né, e não correspondem à realidade, eles apontam uma falsa redução de mais de 1 milhão de crianças trabalhadoras em relação ao ano de 2015. E aí, já levando essas informações, e a gente tem que pensar que, assim, o mais importante não é tanto os dados em si, o número, né, mas como que essas informações elas impactam nas políticas públicas, né? Quando o IBGE traz essas informações de que houve redução no trabalho infantil, isso impacta negativamente nas estratégias de enfrentamento do trabalho infantil em todo o país. Né? Então, esse dado ele é importante porque ele nos demonstra isso. Sim. E, Leide, essa questão do observatório, você já deixou bem claro que é uma plataforma, né, dos direitos humanos. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que é feito a atualização de dados e quem são os parceiros nossos do Tocantins? Se tem alguma parceria das redes municipais e como que é essa dinâmica desse observatório para que possam ser inseridos esses dados? Então, o observatório ele tem uma plataforma virtual, né, que é hospedada no site do Centro de Defesa do SEDECA,
E essas informações, esses dados, essa busca de dados, a gente costuma buscar junto aos órgãos oficiais, né? Temos uma equipe que faz essa busca e sistematiza esses dados, inclusive agora, nessa semana ainda, nós vamos divulgar o informe do trabalho infantil do ano de 2020, né? O último que nós fizemos foi de 2015, então agora é a segunda edição. Então a gente já construiu vários estudos, relatórios técnicos, pesquisas que estão disponíveis lá na plataforma do Observatório, e a gente sempre busca parceria com os conselhos tutelares para a busca de dados primários, mas a gente também busca os dados oficiais do IBGE, PNAD, o SAGE, que é o Sistema de Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, que agora é Cidadania, né? Então, e assim, todas as informações estão lá disponíveis nessa plataforma. E neste momento que nós estamos vivenciando, momento de pandemia junto ao Covid-19, tem alguma estratégia que está sendo utilizada para acompanhamento e notificação desses casos em específico? Olha, essa é outra história, né? Então, assim, a gente acompanha muito o trabalho dos conselhos tutelares e da rede de proteção. Eu, especialmente, acompanho o município de Palmas, né, pelo Ministério Público, aí já é mais pelo MP, não mais tanto assim pelo Observatório, porque ele não tem essa atribuição. A nossa plataforma ela é mais para a busca de informações e dados, monitoramento de programas, planos e a construção de documentos justamente para subsidiar o poder público na elaboração de suas políticas públicas. Mas, assim, a gente sabe que ainda a Covid ela foi uma crise assim, que chegou e que as pessoas, a rede de proteção, você deve atuar na rede, sabe que a gente tem vários gargalos, né, na rede. Então, assim, é complicado, porque não existe protocolos para todos os tipos de atuação, né? Para o trabalho infantil não é diferente. Então, a gente tem vários déficits. Hoje mesmo eu estava conversando com os conselheiros tutelares e a gente identifica que tem muitas famílias que não estão sendo atendidas durante essa pandemia. Então, a gente precisa construir esses fluxos, né? A rede de proteção precisa construir, porque assim, a gente também tem que entender que nós estamos vivendo um período único, né? Que é essa crise pandêmica devido à Covid-19, mas que a gente também não pode deixar de assistir as pessoas que precisam, né? Os mais vulneráveis. Assim, eu entendo que escancarou-se todas as desigualdades sociais e aí a rede de proteção, como todo mundo, todas as instituições ainda não estavam preparadas para isso. Então, agora é preciso se preparar e, com certeza, vai aumentar aí mais ainda a desigualdade social, a pobreza, e isso, com certeza, vai impactar fortemente no trabalho infantil. Então, é preciso que o governo, né, pense nessas estratégias aí para o atendimento a essas demandas. E assim, e quais as redes que compõem o atendimento no Glória de Ivone? Quais são essas redes? Então, o SEDEC Glória de Ivone, ele é composto pela sociedade civil organizada, né? Então, assim, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? E a gente atua na defesa e na proteção. Nós não fazemos atendimentos diretos, né, à sociedade. Então, assim, quem integra o SEDECA na verdade, nós integramos a Associação Nacional dos Centros de Defesa, então, no Brasil inteiro existe centros de defesa, e aí tem o Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual o SEDEC integra também. Então, assim, a gente vai se inserindo nos diversos movimentos, fortalecendo a luta em defesa dos direitos humanos.
E assim, outra pergunta. Sabendo que o acolhimento institucional para criança e adolescente, ele seria uma medida aplicada assim de última instância, né? A questão do acolhimento. E assim, quais as medidas anteriores a essas que os conselheiros tutelares eles devem evitar para que o acolhimento tendo como motivo a incidência desse trabalho infantil, né? Ou seja, quais as medidas que eles devem anteceder a essas incidências? Boa pergunta. Muito bem você trazer essa pergunta aqui para a live. Olha, o Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes de aplicar a medida, ele tem 8 medidas de proteção a serem aplicadas antes de chegar à medida de acolhimento institucional. Essa deve ser a última medida a ser adotada pelo Conselho Tutelar e em casos emergenciais. E que casos são esses? Em casos de violência sexual, quando a pessoa que violentou não pode ser afastada, no caso o pai, o padrasto, o tio, o irmão, não pode ser afastada do lar. Em situação de rua, né, encontrou o menino abandonado, esses são os únicos casos em que o conselho pode emergencialmente acolher. Antes disso, ele deve aplicar aquelas outras medidas, que são encaminhamento à rede de proteção, né, encaminhamento a atendimento psicológico, encaminhamento para os serviços da assistência social, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, por exemplo. Essas devem ser as primeiras medidas a serem adotadas pelo Conselho Tutelar, no sentido de fortalecer a família e resgatar, promover a função protetiva dessa família. Então, por isso que o Estatuto da Criança trouxe, né, as 7 medidas que o Conselho Tutelar deve adotar. Infelizmente, ainda há algumas questões que a gente observa, né, nos encaminhamentos, que devem ser superadas, e aí nós estamos trabalhando para que sejam superadas, né? Enfim, é verdade. ainda. E assim, partindo do contexto de informação, mobilização e prevenção, no âmbito das políticas públicas, nós sabemos que a questão cultural, ela são um dos maiores desafios para se trabalhar esse tema, né? E visto que, vivendo em situação socioeconômica vulneráveis, os nossos usuários, e sabendo que cada membro da família, inclusive as crianças, adolescentes, se julgam ser responsáveis e contribuir também para o sustento dessa família. E assim, nesse mesmo viés que eu quero assim, te perguntar, dentro desse contexto, quais seriam os maiores desafios encontrados para a erradiação do trabalho infantil? Um dos maiores desafios para nós, enquanto rede, né, de atendimento, enquanto sociedade civil organizada, e que a gente vem sempre batendo nessa tecla, é a destinação de recursos também para a implantação a efetivação da política pública da infância aqui no estado do Tocantins. Por exemplo, hoje nós não temos um plano estadual de enfrentamento da violência contra... não temos um plano estadual de prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. Os recursos também que tem para o programa que a gente chama PET, né, que são executados pelos municípios, os recursos são ínfimos. Eu poderia te dizer, nesse informe que nós vamos publicar, ainda eu imagino que até o final dessa semana, vai estar todas essas informações, a maioria dessas informações que nós estamos falando aqui. Para você ter uma ideia, esse ano de 2020, o programa de erradicação específico, o recurso específico para o programa de erradicação do trabalho infantil foi 0. Então, como que nós vamos trabalhar, né, um tema
tão importante para o Estado, né, se sem recurso. Outro desafio é que, não sei se você sabe, mas em 2016 foi criada a PEC 95, né, que Sim, congelou os gastos. Então, isso impacta negativamente na manutenção das políticas públicas sociais. Então, você não consegue fazer com que essas políticas públicas elas sejam de fato efetivadas e que elas sejam executadas. Então, esses são um dos principais desafios que, enquanto Brasil e Estado do Tocantins, nós temos que enfrentar. E aí, nesse informe, a gente vai estar trazendo todas essas informações, inclusive com recomendações para o Poder Executivo, para o Legislativo e para os demais atores sociais, né, que estão aí atuando nessa área e que precisamos de muitas forças para fazer com que o programa de erradicação do trabalho infantil, ele de fato funcione nos municípios, né, que os municípios tenham equipes de referências, né, que tenha coordenação, né, nesses programas e que de fato funcione, que os CRAS funcionem com suas equipes, né, que seja faça bem valer, né? estruturado, justamente que faça valer o que está posto lá na política de assistência social, na NOBSUAS, RH. Enfim, os nossos desafios, eles são imensos, né? O CRAS, ele é a porta de entrada para os serviços, né? Sim. Uhum. E assim, qual é o papel, então, dos conselhos municipais da criança e do adolescente ao que se refere ao trabalho infantil? É preciso que dê-se ferramentas para que os profissionais que atuam nesses serviços, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, tenham as ferramentas às suas mãos para que possam fazer funcionar, de fato, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Uhum, compreendi. Lady Laura, eu vou pedir para que você aguarde um pouquinho. Eu vou convidar a nossa outra convidada ilustre, que é a professora Ana Cristina, tá? E já voltamos a conversar Ok, novamente, tá? Só mais um minutinho. obrigada. Disposição. Deixa eu. Tá bom. Deixa eu ver aqui. A professora Ana Cristina. Deixa eu ver se ela já entrou. A Ana Cristina. Parece que ela não. Deixa eu ver aqui. Travou. Travou um pouquinho, né? Ah, cadê a professora? Parece que eu não estou vendo aqui a nossa outra convidada, a psicóloga e doutora Ana Cristina. Aqui. Deve ter acontecido algum problema, né? Que ela não. Ah, tá. Ela acenou, ela está aqui. Peraí, deixa eu sair, deixa eu chamar ela. Ok. Vamos aguardar ela. A Oi, professora. Olá. oi, boa noite a todos e todas. Boa Estão me noite, ouvindo? professora. Estou te ouvindo perfeitamente. Seja bem-vinda. Ah, Seja... obrigada. Sinta-se à Desculpa, eu tive um vontade. problema com a internet, ela está oscilando muito aqui, né? Infelizmente. É verdade, não, mas Gostaria ao vivo primeiramente de tem essas agradecer. coisas. Não estou entendendo. Ao vivo tem essas coisas mesmo, esses impasses. E tá tudo bem. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? A internet está horrível. Eu estou te ouvindo.
Vocês estão ouvindo a professora Ana Ah, então Cristina? tá, vou continuar aqui. Gostaria de agradecer, né, o convite que me foi feito Sim. para uma temática que é muito cara a mim. Inclusive, nesse momento eu estou afastada, justamente estudando, né, aprofundando mais sobre trabalho infanto-juvenil, Uhum. né, então estou muito feliz em participar. E ouvir também, né, a Lady Laura, que me antecedeu, né, gostei muito, né, da exposição dela. E a minha fala, né, aqui, ela é situada. Eu acho que é importante eu colocar, deixar isso Uhum. bem claro. Eu sou professora da Universidade Federal do Tocantins, do curso de Sim. Psicologia, e é de lá que eu falo. É desse lugar, é do lugar da ciência, é do lugar da pesquisa, né, é do lugar de professora. Então, o meu lugar. Uhum. E esse Uhum. lugar, vendo? Professora, eles estão falando que está te ouvindo bem, mas não está te vendo. Não tem imagem sua, mas o seu áudio está Por quê? perfeito. Eu estou me vendo. Como é que eu faço? Eu estou me Está se, vendo. Eu estou me Hã? vendo. Tô. Tá se vendo? Ah, nós estamos ouvindo com nitidez, mas visualizando Vocês querem não. que eu saia e entre? Ou eu posso. Alguém Como mais? é que Não, eu faço? eu vou te tirar e vou te chamar Tá, novamente. Pode ser? Vamos ver se nós conseguimos tá a sua bom. imagem. Professora, você já pode fazer um convite, que nós vamos estar inserindo você novamente. Vou te chamar novamente. Vamos aguardar. Oi. Oi. Tá me vendo É, agora? não, realmente ainda não estamos vendo você. Mas minha câmera ela está ligada. Tá ligada? Tá ligada. Vídeo, Ah, imagens. Como? ah, Em vídeo, imagem, eu tenho que ativar? Onde é que ativa, então? deixa eu Na ver verdade, aqui. eu não sabia que precisava ligar, gente, me perdoem. Ah, tenta ligar. A sua voz está perfeita, linda. O áudio Precisa está ativar. ótimo. Ativar a imagem. Faz. Aí, agora estamos te Oh, vendo. gente, desculpe. Então, Ai, essa pessoa linda. obrigada. Tanto de Tudo problemas. bem. As mídias, elas, né, facilitam, mas elas também, né, enfim. Bom, então continuando aqui, já que eu perdi já um Sim. tempo, a mim, né, me foi solicitado apresentar alguns dados, né, dados sobre trabalho infantil juvenil no Tocantins. Então, já faz 10 anos Sim. que eu estou no Tocantins, e Uhum. desde que eu cheguei que eu venho trabalhando com temática relacionada à infância e adolescência, né? Mais especificamente sobre o trabalho infanto-juvenil e violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, aqui eu vou Uhum. trazer, né, alguns dados de algumas pesquisas que foram realizadas, né, durante esse tempo, tanto com crianças e adolescentes, como também com a rede de proteção, né? E Ok. por isso que eu situei a minha fala, do lugar que eu falo, né? Então, o Aham. trabalho infanto-juvenil, ele não é novo, né? Mas, na Uhum. atualidade, ele tem adquirido formas muito mais perversas, né? Assim, dimensões muito maiores, né? E que tem nos chamado a atenção também sobre o processo de silenciamento e naturalização da própria sociedade de uma forma geral, né? Por que não dizer da rede de proteção Da também, rede. né? Uhum. Enfim, da sociedade de uma forma geral. E, inclusive, eu estou, né, afastada para um pós-doutorado neste momento, estudando essa temática, né, sobre a invisibilidade e silenciamento, né, do trabalho infanto-juvenil.
Não vou mais nem falar sobre os dados, né? A Lady Laura já apresentou os dados, né? Nós ainda temos mais de 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, e esses são os dados que são contabilizados, que estão, né, visíveis, mas existe muito mais que também, né, não são quantificados. E há um consenso, né, por diversos autores, de se pensar o trabalho infanto-juvenil a partir da pobreza. Mas outros tantos autores, eles também têm pensado, né, sobre outros prismas. A pobreza, ela não é a única causa do trabalho infanto-juvenil, né? É importante a gente pensar num conjunto de fatores, né, que levam, que faz com que haja essa incidência, né, tão alta na nossa sociedade do trabalho infanto-juvenil. Entre esses fatores, os fatores econômicos, né, e o capitalismo, né, eles sempre fazia uma diferença entre criança e adolescente pobre, criança e adolescente da elite, né? A própria cultura, né? Questões de ordem política, educacional, ideológica. Então, a gente, quando pensar o trabalho infanto-juvenil, a gente precisa pensar, né, com esses diversos fatores que estão, né, relacionados. Né? Então, apontar a pobreza como causa e como consequência, né, negar as relações que o trabalho infanto-juvenil tem com o capitalismo, né, que faz com que haja essa desigualdade social, né, na nossa sociedade. Né? Outra questão, né, que um pouco da pergunta que você fez, inclusive a Lady Laura, é que as políticas para o enfrentamento, né, ao trabalho infanto-juvenil, elas são fragmentadas, né, elas são segmentadas, de ação setorizada, não há uma ação global, uma ação completa. Né? Então, quando eu falo que existe vários fatores, é necessário agir sobre todos esses fatores, o econômico, Sim. político, jurídico, né, cultural, educacional. Se eu estou agindo só num desses fatores, eu não consigo resolver o problema do trabalho infanto-juvenil, e eu espero que essa não seja uma pergunta para mim, de como resolver. Então, foi sendo elaborado, né, e difundido em toda a sociedade um conjunto de preconceitos, né, e representações negativas sobre crianças e adolescentes pobres. Né? Então, a gente especifica aqui, que foi sendo naturalizado, né, na nossa sociedade. E a solução seria salvar, né, essa criança, esse adolescente desse ambiente perigoso através do trabalho. Então, a implicação disso foram várias crianças e adolescentes, né, trabalhando em diversos setores, né, sob essa crença de que o trabalho lhe emprestaria a dignidade necessária, melhor trabalhar do que roubar, enfim. Né? Então, é isso que tem fomentado, inclusive, esse processo de naturalização, por vezes silenciamento nosso, né, e nosso enquanto sociedade, né, sobre o trabalho infanto-juvenil. Bom, então, será que nós tivemos avanços? Sim, o número de trabalho infanto-juvenil há 10 anos atrás era muito maior. Nós tivemos muitos avanços, mas apesar desses avanços, né, nós ainda temos um número alto de trabalho infanto-juvenil na nossa sociedade. E aqui, né, na pesquisa que eu estou trazendo para vocês, eu vou falar de uma pesquisa com crianças e adolescentes que foi realizada numa cidade do Bico do Papagaio, né? E nessa pesquisa, eu destaco 4 setores de trabalho: trabalho infanto-juvenil doméstico, o trabalho infantil e formal de rua, o trabalho infantil na agricultura e o trabalho infantil em oficinas mecânicas e lava-jatos, que são 4 setores de trabalho que mais empregam crianças e adolescentes no Tocantins, inclusive. É muito comum você perguntar aqui. E tem uma faixa etária nessa prevalência do trabalho infantil? Faixa etária de idade?
Tem, eu vou chegar, eu só queria caracterizar o que é cada um desses trabalhos, mas tem sim, eu vou apresentar justamente os dados do Tocantins, dessa cidade, e tem uma faixa etária, sim, né, dos 8 até os 17 anos, mas com prevalência entre 11 e 14 anos, que também está dentro da faixa nacional, né, de idade em que há prevalência, mas tem crianças com 8 anos de idade, da pesquisa que eu realizei, tá? Que já estão desenvolvendo trabalho. Então, nós temos o trabalho infanto-juvenil doméstico, que é um dos que mais tem crianças e adolescentes trabalhando. Né? Muitas mães começam levando suas filhas, né? E aí tem um recorte de gênero. É preciso destacar em todos esses setores de trabalho que eu trago aqui, tem um recorte de gênero. Né? No trabalho infanto-juvenil doméstico, a maioria meninas, nos outros, no informal de rua, no trabalho na agricultura e no trabalho em oficinas mecânicas e lava-jatos, meninos, né? Então, nós temos essa diferenciação. E aí, né, uma questão que a gente precisa destacar por exemplo, então ninguém pode fazer nada. Não, não é isso. Né? Então, a gente precisa diferenciar a atividade de trabalho, que se dá de forma contínua, exaustiva, que é responsabilidade dessa criança ou desse adolescente, né, de atividades que são eventuais, né, como secar uma louça, arrumar uma cama, tirar um prato da mesa, né, então, que são atividades que não vão acarretar grandes responsabilidades, né, para essa criança ou esse adolescente. Ela não vai deixar de estudar, ela não vai deixar de brincar, porque precisa, né, arrumar, fazer alguma coisa, dobrar o lençol, enfim. Então, a gente precisa diferenciar esse tipo de atividade, né? Porque há um discurso muito naturalizado na sociedade que a criança não pode fazer nada. Não é isso, né? Então, algumas atividades que, inclusive, são consideradas como ajuda, né? Principalmente atividades domésticas, elas levam um horário todo, por exemplo, uma manhã toda, uma tarde toda. Então, a criança ela não tem como estudar para ir para a escola, ela não tem como brincar, porque ela tem várias obrigações. Sim. Então, a gente precisa chamar a atenção, né, para esse aspecto. Né? E eu queria destacar alguns danos, né? Então, assim, a gente sempre sabe que traz danos, mas que danos são esses? Dessas 4 atividades, eu queria destacar alguns danos, né, que podem ser visíveis ou não, e pode ser que não seja nesse momento, mas que daqui a algum tempo o sujeito vai sentir, né? Por exemplo, no trabalho infanto-juvenil, em todos eles, carregar peso, né? Então, há riscos de intoxicação com contato de produtos químicos, por exemplo, no sujeito que trabalha em oficinas mecânicas ou mesmo em lava-jatos, né? Risco de acidentes com faca, foice, enxada, enfim, choque elétrico, abuso físico, psicológico e sexual. Então, há longas horas de jornadas de trabalho. Em consequência disso, há um amadurecimento muito mais rápido, né, dessa criança, que ela se torna adulto antes da sua idade, então ela tem responsabilidades, né, então há uma redução do tempo de infância que é de extrema importância, né, e dificulta, faz com que esse sujeito não passe por todas as etapas, né, então, da vida de uma forma tranquila e gradual, né, então que ela vá no seu processo. Não, ela é obrigada, né? Então, além disso, é retirado o tempo de brincar e de estudar. E isso eu vou trazer, né, dados sobre... Travou um pouco. Parece que travou um pouco. Parece que a professora ela saiu, vou tentar chamar ela novamente. Vou tentar chamar ela, tá? Para a gente continuar. Nós vamos abrir agora um espaço para as perguntas. Desculpa, gente.
caiu Travou um aqui. pouco, professora, Foi, travou. Professora, antes de, foi. porque o nosso tempo está Acabou? cronometrado, né? Hum, Tá escutando tô, direitinho? E assim, estou. e é um tema assim muito interessante para a gente e que contém muito material preciso, né? Tem muita preciosidade para a gente, para nós podermos esmiuçar em tão pouco tempo, tanta riqueza de detalhes que eu acredito que você tenha para contribuir em tão pouco tempo, né? Mas tem uma colega nossa, a Mônica Brito, ela disse assim: não há no Estado uma agenda intersetorial para o enfrentamento. Esse tema e dos castigos físicos são os mais difíceis de tratar em razão da visão da sociedade. E é verdade, né? É como você estava falando, as pessoas, a sociedade de alguma forma era naturaliza essa questão do trabalho infantil. Sim, sim. Então há esse processo de naturalização, isso não é de agora, né? Então, Uhum, faz muito tempo, inclusive o próprio Estado, durante muito tempo, né? Ele naturalizou o trabalho infanto-juvenil, né? Em oposição ao ócio, então a própria vagabundagem, né? Como a partir de códigos, né? Anteriores. uhum. Então, tudo isso, ele foi sendo naturalizado e construído um discurso na nossa sociedade. E aí, se você me pergunta, e como é que nós podemos agir? A partir Uhum. disso, divulgação, né, de Divulgação. resultados, Sim, de sim. pesquisa. Então, e essa é uma pergunta que eu também me faço enquanto professora, né, de estudar uma temática e não encontrar uma solução para a temática, e Uhum. às vezes a gente se pergunta, eu estou fazendo em vão? Não é. Não é porque enquanto... vocês estão me vendo? Não, professora, não Ai, estamos te vendo. Não estamos te vendo. eu não sei como é que funciona então aqui. Eu acho que vai ter que abrir. Tenta fazer o mesmo procedimento que você fez Eu estou anteriormente. fazendo, clicando no mesmo lugar que eu cliquei, não Hum. aparece. É, eu não consigo, gente. Mas, enfim, então, é a Uhum. partir de debates, né, que envolva toda a sociedade, né, que possam envolver a rede, principalmente, a rede de proteção. É necessário que a rede de proteção ela esteja a par com a legislação, ela esteja a par, né, ela esteja por dentro, né, e Uhum. esteja articulada. É Tá. é primordial a articulação, né, da rede de proteção nesse momento para que nós possamos é, conseguir fazer com que haja, né, um maior engajamento e fazer com que as pessoas comecem a denunciar, comecem a olhar Uhum. esse trabalho infanto-juvenil, não de uma forma, né, de que enalteça o sujeito, mas de que ele Sim. traz muitas consequências, né, para essa criança e esse Essa adolescente. criança, sim. Professora, acho que o nosso tempo já está terminando. Então, se eu gostaria que você agradecesse, fizesse as suas considerações finais, porque o nosso tempo voou, não é verdade? Ele Já? voou. Já, Não, para mim então, poder. Pode falar. eu gostaria de agradecer, né, e também de me colocar à disposição, né, para toda a rede, né, então eu trabalho em Miracema, mas me ponho, né, à disposição para ir, né, em qualquer outro espaço. A gente tem trabalhado dados, tem dados já publicados em livros, em revistas científicas, inclusive, quem Uhum. quiser pode me contactar, né, e é isso, né, gente? Não Tá, as sei se eu pessoas estão consegui dizendo aqui, passar, né? Então faltava professoras, ainda muita coisa. as pessoas estão aqui dizendo para a gente dar continuidade, que é um conteúdo maravilhoso, né? E já está terminando, então eu acredito que a gente pode retornar novamente, né, pessoal? Acho que é isso que vocês estão sugerindo, porque está um tema bastante envolvente e também a gente quer ouvir um pouquinho mais com a Lady Laura, correto? Então a live E vai aí, encerrar e vai vocês encerrar? ficam. Ela já vai encerrar. Então, se as pessoas estão pedindo para que a gente dá uma continuidade, né? Que seja assim, uns 30 minutos, né?
a gente reinicia. Tudo bem, eu estou aqui. Uhum. Então tá, já vai encerrar e vocês aguardem, tá? Que a Tá. professora ela vai ainda dar continuidade nessa temática. A nossa colega também, a assistente social, a Leide Laura também, ela vai estar retornando e nós vamos termos aí, iremos ter mais um tempinho aí de 30 minutos, mas Tá, aí eu vou tentar finalizar os dados, pelo menos de uma pesquisa uhum, aqui, né? Do que eu encontrei. tá, Então tá. ok. Deixa eu aqui encerrar então para a gente poder estar voltando.